Bom dia, Danilo. Ana Luísa, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Júlia. João Bom, Pedro, bom dia. Felipe, Letícia. Engraçado que vocês chegam do intervalo e é tão diferente, né? Quando a gente fala no intervalo da escola, no recreio, aquele barulho, aquele monte de amigos juntos. E esse intervalinho que vocês têm agora, é tudo tão diferente, né? Daniel, bom dia. Bom dia, tia. Bom dia. Meus amores, se quiserem ir adiantando, podem pegar lá na página 57, só faltou a questão número 6 para a gente discutir, certo? E aí, na página 57, na verdade, a questão número 6, nós vamos discuti-la. E depois, eu vou mostrar a vocês um texto, umas atividades bem específicas referentes a esse texto, para que a gente introduza, na verdade, o capítulo 8, certo? Então, vamos lá. Deu 10 horas. Bom dia, Melissa. Bom dia, Luísa, Bárbara, quem está chegando agora. bom dia. Bom dia. Ana Clara, bom dia. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a página 57. Na página 57, meus amores, vocês vão ver que a única atividade que ficou faltando foi a número 6. E aí, a número 6 vai pedir o seguinte, que vocês assinalem a alternativa que esteja correta, de acordo com as normas de concordância nominal. Então, aqui, vocês vão observar que eu quero apenas a correta. Observem na letra A. Seguem anexo os formulários pedidos. O que é que está errado aqui? Aqui deveria ser seguem em anexo ou seguem anexos. Essas seriam as formas corretas da palavra anexo nessa construção. Depois, letra B. Não vou comprar esta camisa. Ela está muito caro. A palavra caro aqui, já que o está é um verbo de ligação, ela deveria ser cara. Só poderia ser caro se o verbo fosse custar, ok? Então, cara concorda com ela, no caso, a camisa. Estas questões são bastante difíceis. Estas questões são muito difíceis. Ou seja, o bastante faz referência a difícil, que é adjetivo. Neste caso, ele tem de permanecer invariável. Então, a forma correta é bastante, ok? Aqui é a afirmativa correta porque eu lhes peço, lhes é a mesma coisa que eu peço a vocês, que
as deixem ou que deixem elas. Nós sabemos que essa construção não existe, né? É muito ruim colocar o pronome pessoal depois do verbo, mas é só para vocês entenderem. Então, eu lhes peço que as deixem sós. Então, esse sós tem valor de sozinha, sozinhas, ou, no caso, sozinhos, ou sozinhas, já que é feminino. Quando ele tem valor de sozinho, eu sei que eu vou concordar com o termo ao qual ele se refere. Por isso, a letra D é a alternativa correta. E aí, na atividade, na letra E, desculpem, estando pronto os preparativos para o início da corrida, foi dada a largada. Qual é o problema dessa oração? O que é que estava pronto, gente? Os preparativos para o início da corrida. Então, estando prontos. Aqui precisaria da palavra prontos no plural, porque são os preparativos. Até aí, tudo bem? Ok, podemos prosseguir. Sim. Estou sentindo falta de Rafaela, que está sempre com a câmera ligada, e Naê. Não chegaram ainda? A Inaê está aí. Não vi, foi Rafa. Vamos lá, meus amores. Então, diante disso, deixa eu só falar rapidinho para vocês que estão colocando a palavra presente. Aí eu vou falar pelo menos pela minha aula. No chat, se vocês não quiserem colocar a palavra presente na minha aula, vocês não precisam, porque eu estou fazendo a chamada. Então, eu prefiro acompanhar lado a lado isso, e aí quando o aluno está faltando em excesso, né, ou o aluno não está comparecendo a aula nenhuma, eu passo para Danilo, tá? Aí vocês fazem do jeito que acharem melhor. Se quiserem colocar, podem colocar e ainda responderem a chamada. Mas se não quiserem, na minha aula não tem necessidade não, tá bom? Vamos lá. Agora, eu preciso, deixa eu limpar aqui, eu preciso que vocês peguem a página 61. Deixa eu só falar um pouquinho do texto na página 58. Se eu fosse Sherlock Holmes, e aqui vocês vão analisar um texto que fala do sumiço de um anel, certo? E o nome do texto é Se Eu Fosse Sherlock Holmes. Eu preciso que vocês leiam com muita atenção. O texto é um pouquinho extenso, mas ele é agradável, vocês vão gostar, tá? E aí vocês vão responder as questões que começam aqui no finalzinho da página 61 e na página 62. Na página 62, eu vou ter que fazer algumas ressalvas com vocês, ou seja, eu vou ter que fazer algumas atividades com vocês da interpretação do texto, porque apesar de ser de interpretação textual, na questão número 3, por exemplo, vai pedir uma relação muito mais de gramática, de coesão textual do que de interpretação. Então, peguem, por favor, na página 62, para que possamos fazer juntos. Vamos lá. Página 62. Todo mundo nela? Aí, mesmo que vocês ainda não tenham lido o texto, gente, vamos analisar, por favor, aí a página 62. A número 3, que é a atividade número 3 e número 4, que eu vou fazer com vocês, ela diz o seguinte: releia o texto e nos fragmentos a seguir indique a que se referem as expressões destacadas. Na letra A, diz o seguinte: o melhor, porém, era talvez a palestra que então se fazia, porque era mulher muito inteligente e só convidava gente de espírito. Fazia disso questão. De acordo com esse trecho, o que seria
esse disso? Lembrando que toda vez que eu uso isso, essa ou esse, fazendo referência ao texto, à frase, vai fazer referência a algo que já foi citado, que está antes. Elemento anafórico, tá? Que está anterior. Então, fazia disso questão. O que seria esse disso? O que é que ela fazia questão? De convidar gente de espírito, pessoas interessantes, inteligentes. Então, o disso, né, faz referência à questão de convidar gente de espírito, pessoas interessantes e inteligentes. Até aí, tudo bem? Quando se refere a gente de espírito, né? Se refere a pessoas interessantes, estimulantes, inteligentes. Lembrando que no texto, ele faz referência a uma reunião que ocorria na casa de uma senhora que ele titulou de Madame Guimarães. Então, nessa reunião, né, é que ele cita que ela fazia questão de, nessas reuniões, só convidar pessoas de espírito, gente interessante, inteligente, ok? Ai, meus amores, liguem as câmeras. É ruim ficar com vocês todos assim, sem ver vocês, sem saber o que vocês estão fazendo. Fernanda. Se eu posso continuar ou não, se eu posso prosseguir. Tia, alguém te chamou. Quem me chamou? Fena aí. Fala, amor. Dá pra me ouvir? Sim. Fala, Inaê. É porque eu tô no computador, aí não dá pra ligar a câmera. Bem, meu amor, não tem problema não. Vamos lá, mas eu posso prosseguir? Todo mundo fez a anotação da letra A? Sim. Olha, na letra B, eu pergunto a vocês. A noite em que lá estive, entrou bem nessa regra. Se eu falei para vocês que o lá era uma reunião na casa da tal Madame Guimarães, esse lá, advérbio de lugar, faz referência a quê? A uma pequena reunião na casa de Madame Guimarães. E entrou bem nessa regra, gente, se refere àquilo que foi citado na questão anterior. Ou seja, houve uma palestra com troca de ideias entre pessoas interessantes, certo? Então, nessa regra, podem colocar apenas isso, ó, uma palestra entre gente de espírito, porque já foi citado anteriormente, então nós sabemos que gente de espírito são pessoas interessantes, estimulantes, inteligentes. Em que página nós estamos, tia? Página 62, meu amor. Obrigado. Podemos prosseguir? Espera um pouquinho. Peraí, tia, eu tô tomando. Sim, senhora.
ler. Uhum. Mais alguém? Vou tentar, Eu tô vou bom. limpar aqui para subir, que aí, pelo menos na letra B, vocês conseguem terminar as anotações, tá? Só um minutinho aqui. Na número 4, aí, ó, vou parar aqui. Observem que agora nós vamos lembrar da regrinha do pronome oblíquo associado ao verbo. Então, observem o seguinte. Como você pode perceber, a narrativa traz marcas comuns do português no começo do século XX. Vocês vão perceber que tem alguma coisa diferente, né, do que a gente vê hoje. Observe 2 casos e comente quais são as referências em cada um. Vocês se lembram da explicação do filo? Filo ou fila? Quando eu explico o pronome oblíquo a vocês, eu explico o seguinte. Deixa eu pegar um exemplo que eu sempre uso. Fiz a prova. Se eu não quiser repetir a prova, eu tenho a regra que todo verbo que termina em R, S ou Z, eu retiro. Ei, Rafa, estava sentindo sua falta. Foi mal, eu ter chegado atrasada que eu tinha olhado o negócio errado, aí eu tava. É porque eu anoto o ID pra colocar no computador. Aí eu anotei o ID errado, eu tava tentando entrar e, tipo. Aí quando eu fui ver que. Não tem problema, não. Então, a gente retira o R, né? É a regrinha. Retira o R, o S ou o Z e acrescenta lo, lá, los ou las. Vocês se lembram da explicação desse conteúdo? Quando a gente fala do pronome oblíquo? Então, por exemplo, eu não quero repetir determinada palavra num texto. Eu estou começando uma frase, então eu não poderia colocar fiz a prova, a fiz. Eu não posso fazer dessa forma, porque o pronome oblíquo não pode começar frase. Então, quando ele fala filo, porém, prometer que, quando houvesse algum crime, eu o acompanharia a todas as diligências. Eu sei que esse filo, ele é altamente formal. Inclusive, quando vocês utilizarem, vocês ganham pontos preciosos por utilizarem corretamente o pronome oblíquo. E aí, quando ele fala filo, a gente sabe que ele está fazendo o quê? Que ele está usando, né, a forma do pronome oblíquo unido ao verbo por meio dessa regra que eu dei a vocês. Então, nesse caso, o lo tem como referência, vocês vão ver lá no texto, algo escalado, que é um amigo do narrador e recém-nomeado delegado auxiliar, tá? Então, é apenas isso. Vocês vão colocar que esse lo, é interessante vocês lembrarem que o lo, né, é o verbo fazer, mais o pronome oblíquo o, que assume essa forma de filo, aqui. Então, vocês sabem que esse lo faz referência ao gênero masculino e singular, que na verdade é algo escalado, um amigo do narrador e recém-nomeado delegado auxiliar. Quando vocês lerem o texto, vocês vão entender melhor essas referências citadas. Se nós parássemos para ler o texto hoje, como ele é extenso, a gente não conseguiria, na verdade, acredito, nem terminar a leitura durante a aula. Aí você não vai fazer a 1 e a 2 não, tia? Não, a 1 e a 2 é só interpretativa, e vocês é que vão fazer depois que lerem o texto. Ah, tá. Tá bom?
Podemos prosseguir? Calma aí, tia. Tô calma. Pessoal, vocês estão percebendo assim que o que eu consigo fazer com vocês na videoaula, como nós só temos 2 na semana, o que eu consigo fazer com vocês eu tenho feito. As atividades interpretativas, eu passo para vocês no Aluno Book, eu acredito que vocês façam, e aí ao final de cada capítulo eu passo as chaves de correção para que vocês analisem, tá bom? Caso haja muita dificuldade em fazer determinadas atividades, vocês têm o meu contato, então vocês podem me mandar, né, o número da página, o número da questão e qual é a dificuldade de vocês, que eu entro em contato explicando, tá? Mas quando é só interpretação, nós vamos fazer dessa forma. Nós vamos fazer e ao final da unidade nós vamos corrigir. Eu mando a chave para vocês, tá bom? Ô, tia, é pra fazer a prova do livro como? Enviar pelo WhatsApp? Como que faz? Lá? Não, eu deixei bem claro que a prova do livro, vocês podem fazer, né, a caneta normal, imprime o documento, faz a caneta, tira a foto, me envia por e-mail, ou vocês podem baixar, transformar o arquivo, digitar e me enviar por e-mail. Tá? Então tá Do bom. jeito que vocês acharem melhor. Mas eu pedi por e-mail porque, conforme eu vou recebendo, eu já salvo na pasta de cada turma. Aí, na hora de corrigir, facilita a minha vida. Ô, tia, mas aí a gente pode fazer qualquer dia até o dia 7 para poder ter o valor normal. Isso aí. Até o dia 7. Então, eu posso fazer qualquer dia até o 7. Até o dia 7. Tanto que tem diversos alunos que já estão me enviando. Quem está enviando, eu já estou salvando na pasta, né? E aí, vou aguardar até o dia 7 para corrigir todas as provas. Beleza. Tá bom? Podemos? Vou limpar aqui e vou subir, ok? Observem que tem uma expressão que é bem do início do século, antes dos acordos ortográficos, que é quando ele fala o seguinte: ela tirou a joia do seio, deu-ma e perguntou. Esse deu-ma seria o mesmo caso que nós disséssemos deu-me e perguntou. Ou seja, esse ma hoje não é utilizado, mas naquela época é uma variação, né, do pronome me com o artigo a. Então, sendo assim, esse ma tem como referente esse me tem como referente o falante e o a é a joia, ok? Por isso que ele usou deu-ma. É como se ele dissesse deu-me a joia. Então, é uma contração. O que vocês vão anotar? Vocês vão colocar aí que o pronome ma é uma contração do me e o a. Sendo assim, tem como referência o falante, né, que é o eu, e o a é a joia. É como se ele dissesse, deu a joia a mim. Ok? Não consegue colocar agora, não? Podemos? A número 5, eu também vou fazer com vocês, porque são expressões coesivas,
certo? E assim a gente elimina mais uma questão para que vocês não tenham que fazer sozinhos. A número 5, eu peço a vocês o seguinte: releia os fragmentos a seguir e comente a função das expressões em destaque na construção do texto. Então, olha só. Na letra A, começa da seguinte maneira: por outro lado, levei-o a chamar a atenção do seu pessoal para que, tendo notícia de qualquer roubo ou assassinato, não invadisse, nem deixasse ninguém invadir o lugar do crime. Então, por outro lado, gente, dá uma ideia de sequência em relação ao que foi dito anteriormente. Dá uma ideia de sequência em relação ao que foi dito anteriormente, certo? Então, nós falamos que ele é um organizador textual. Quando eu falo por outro lado, eu quero dizer o quê? Algo que pressupõe uma informação anterior. Só que ele pressupõe com uma ideia diferente, mas relacionada a ela. É normalmente o que a gente chama de uma expressão denotativa. Quando eu falo alguma coisa, quando eu explico alguma coisa, mas que eu uso essa expressão para retomá-la de maneira diferenciada, ok? Então, apenas isso que está no final faz pressupor uma informação anterior, mas com uma ideia diferente, ok? Posso apagar para poder subir, pessoal? Espera um pouquinho. Eu grifo novamente para vocês essa de baixo. Só um minuto. Aqui, ó. Que aí eu termino. Então, nessa aqui, né, que é o por outro lado, vocês vão colocar apenas isso aqui, ó. Oi. Na letra B, o termo em destaque, o termo grifado, é felizmente. Quando a gente fala felizmente para qualquer coisa, nós estamos usando um advérbio de modo que expõe o meu ponto de vista. Na verdade, felizmente, tá, é feliz para quem? Para você. Pode não ser para o outro, concorda? Então, felizmente, expõe a minha opinião. Nesse caso, quando ele fala, houve quem sorrisse, sempre se encontravam, felizmente, pessoas polidas, que fingem achar espirituosas mesmo as coisas mais insípidas, ou seja, mais sem graça. E aí o que é que esse felizmente nos mostra? Nos mostra o quê? Olha só, o ponto de vista do emissor, no caso, o nosso narrador, que é o narrador personagem. Alguma dúvida até aí? Rafa, tá tudo bem? Certinho. Não, às vezes eu olho para vocês, parece que tem uma interrogaçãozinha, e aí eu gosto de ter certeza. Por isso que seria interessante, gente, que todos vocês assistissem a aula. Eu sei que às vezes não dá, né? Que tem algumas impossibilitações aí, mas seria interessante que todos estivessem de câmera ligada.
Então, para quem está um pouquinho atrasado, simplesmente aí dizer que felizmente manifesta o ponto de vista do emissor, no caso do texto, do narrador. Terminei, já. Ótimo. Vou limpar, tá, galera? Limpar para passar para cá para terminar número 5. Vamos lá. Na letra C, todos se reuniam em torno dela. Como era? Como não era? Não havia, aliás, nenhuma senhora que não o conhecesse. Um anel com 3 grandes brilhantes de um certo mau gosto espetaculoso, mas que valia de 60 a 80 contos. O termo em destaque aqui é o aliás. Então, não havia, aliás, nenhuma senhora que não o conhecesse. O que esse aliás ele provoca no texto? O que é que ele quer fazer? O que o narrador quer dizer quando ele coloca o aliás? Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo, gente, uma ressalva ou um esclarecimento sobre determinada informação. Qual é a informação? De que todos conheciam o anel, ok? Ele equivale, se vocês quiserem colocar um elemento sinônimo, ele equivale a na verdade, a quer dizer, a propósito, ou seja, uma outra expressão denotativa, ok? E na letra D, que aí enquanto vocês anotam, eu vou fazendo a chamada, prestem atenção. O melhor, porém, era talvez a palestra que então se fazia. Eu sei que o talvez é um advérbio de dúvida, de incerteza. Então, quando nós utilizamos o talvez dentro do texto, vai fazer referência sempre a uma incerteza do emissor ou do narrador, ou seja, algo que ele não consegue afirmar como verdadeiro, concordam? Então, aqui, ó, manifesta a incerteza do emissor sobre a verdade daquilo que ele afirma, certo? Enquanto isso, gente, destrava o microfone para fazer a chamada rapidinho aí. Nono A, Ana Clara. Presente. Arthur Mendes. Presente. Bárbara. Presente. Beatriz. Presente. Caio. Presente. Daniel. Presente. Enzo. Eu. Gabriel. Gabriel tá aí hoje? Lara. Larissa. Aqui. Beleza. Letícia. Letícia? Letícia estava no começo. Estava tentando entrar, pelo menos. Ah, não. Luísa. Presente. Maria Eduarda. Melissa. Melissa tá aí. Pedro. Oi. E Vitor. Vamos ao nono B. Rapidinho para vocês anotarem aí e a gente poder prosseguir. Vamos lá. Inaê. Aqui. Kaique.
Kaique tá aí? Ana Luísa? Tô aqui. Ana Beatriz? Oi. Dalton? Eu. Obrigada. Danilo? Eu. Davi Colodete? Presente. Davi Santana? Elisa? Presente. Felipe? João Pedro Chile? Tô aqui. João Pedro Campana? Júlia? Presente. Luísa Guerra? Presente. Luísa Grilo? Eu. Maria Eduarda? Presente. Maria Luísa? Presente. Mariana? Presente. Rafael? Rafaela? Oi. Ricardo? Vitória? Presente. E Vitor? Vitor? Cadê o Vitor, gente? Bom, é isso. Podemos limpar? Deu o tempo necessário, né, galera? Aí agora, vocês vão perceber que as atividades de número 6, 7, 8 e 9, vocês vão fazer assim, sozinhos, como a 1 e a 2. Tudo bem? Depois, vamos lá. Eu quero que vocês peguem para mim agora o capítulo 8. Nós vamos introduzir o capítulo 8, página 70. Página 70. Isso, chegamos. Vamos lá. Pensando o discurso publicitário. Pessoal, primeiro, o que é discurso? Quando nós falamos em discurso, nós falamos em determinado texto adequado a determinado contexto, envolvendo aí diversos elementos para fazer com que esse discurso seja compreendido. Concordam? Então, quando nós pensamos em um discurso, né, a palavra discurso nos lembra, né, uma fala, um agradecimento, mas, na verdade, quando a gente fala em discurso, nós estamos falando em qualquer tipo de texto, escrito ou falado, adequado a um determinado contexto e que envolve diversos elementos para se fazer, na verdade, coerente. Por exemplo, o que seria um discurso incoerente? Eu pegar uma pessoa praticamente sem estudo, com pouquíssima escolaridade, muito restrita ao vocabulário, e aí eu tentar falar com essa pessoa na norma padrão da língua. Observem que se eu fizer isso, eu não estou respeitando o contexto e os elementos que eu estou utilizando, eles serão insuficientes para a compreensão da mensagem. Vocês concordam? Ou seja, adequar o discurso ao contexto é usar uma linguagem própria para aquele objetivo, para aquele contexto. Então, toda vez que eu penso em um texto,
eu tenho que pensar em quem é o meu interlocutor. Nisso, eu consigo, pensando no meu interlocutor, eu vou montar ali todas as estratégias para que a minha mensagem ela seja bem passada, bem recebida pelo meu interlocutor. Então, quando a gente fala no discurso publicitário, nós sabemos que a publicidade ela tem diversos recursos para chamar a atenção do seu público, não é isso? Então, diante, né, desse título do capítulo, nós vamos introduzir da seguinte maneira. Diariamente, anúncios publicitários dos mais diversos tipos chegam até nós por meio da televisão, do rádio ou da internet. Eles podem aparecer em formato de cartaz, de banner, de outdoor, de vídeo, entre outros formatos, e eles têm como objetivo divulgar um produto ou um serviço. Para atingir esse objetivo, os anúncios utilizam as mais diversas estratégias de convencimento. E por isso, nem sempre é tão claro para os consumidores. Essa grande quantidade de estímulo deve ser analisada com muita cautela, buscando-se compreender o discurso utilizado antes de decidir adquirir determinado produto ou determinado serviço. Por isso, neste capítulo você vai refletir sobre as estratégias do discurso publicitário para atrair o seu público-alvo. Para iniciar esta reflexão, nós vamos trocar algumas ideias sobre essas duas questões aqui. Com que frequência anúncios publicitários chegam até você? Gente, vamos discutir isso aqui um pouquinho, eu gostaria de ouvi-los. Com que frequência anúncios publicitários chegam até você? Alta, muito alta. Toda hora. Toda hora. Tá. Agora, vamos falar em período de quarentena. Vocês estão tendo acesso a mais anúncios do que antes? Acho que sim. Por quê? Mais delivery, eu acho. Mais delivery? A gente tá passando mais tempo nas mídias e consumindo. Também diria porque é um pouco complicado para alguns ramos, então eles investem em publicidade para alcançar mais consumidores. Ótimo. Então, aí já me falaram diversas coisas extremamente importantes. Primeiro, a publicidade está mais em alta do que nunca, existem mais anúncios do que nunca, porque as pessoas estão tentando burlar a crise, divulgando os seus serviços. Ok? Depois vocês me disseram que nós nunca estivemos tão conectados. Que nós sabemos que essa conexão, ela é extremamente relacionada a propagandas. Por quê? Porque qualquer coisa, você vai assistir a um vídeo, você tem propaganda nesse vídeo. Você vai jogar, dependendo do jogo, você tem propaganda nesse jogo. Você vai ouvir uma música, dependendo, né, da ferramenta utilizada para ouvir essa música, você tem uma propaganda nessa ferramenta. Então, nós estamos ali conectados e influenciados pela publicidade o tempo inteiro. Se você pesquisa, vamos supor que surgiu agora em vocês o interesse por um determinado produto. Aí vocês vão pesquisar esse determinado produto em algum site
A partir daquele momento, qualquer rede social, qualquer coisa que você vai acessar, aquele produto vai aparecer diante de você em uma propaganda, concordam? Então, o nosso acesso, as propagandas chegam a nós de maneira muito mais intensa do que quando nós temos apenas uma televisão ligada em casa. Concordam? Ou seja, elas chegam por diversos meios, por diversos veículos comunicativos diferentes. E aí eu pergunto, na número 2, vocês costumam refletir antes de comprar alguma coisa? Eu quero sinceridade. Eu vou fazer Com certeza. melhor. Deixa só eu formular melhor Nem essa sempre. pergunta. Nem sempre vocês têm o próprio dinheiro. Então, vocês têm que pedir às famílias. E aí eu pergunto, vocês costumam refletir antes de pedir alguma coisa à família de vocês? Não, a maioria das vezes Eu não peço, não. Depende do eu peço de produto. brincadeira, porque minha mãe não. Ou seja, elas não cedem peço tão sabendo que fácil eu já aos não vou pedidos de conseguir. vocês. Eu só posso comprar alguma coisa quando eu tenho dinheiro. Tipo, na maioria das vezes eu não peço, porque eu fico meio que com dó dele, sei lá, mas tipo, tem outras vezes com alguns outros produtos que eu não. Ou seja, então nós podemos afirmar que antes de pedir ou comprar alguma coisa, vocês refletem sobre o que vocês estão pedindo ou comprando. Depende do preço. Quanto mais caro, mais você tem que refletir, porque você vai gastar uma grana nisso. Ótimo. Difícil recuperar depois. Uhum. E Vocês já repararam que aquilo que parece essencial à vida de vocês agora, caso vocês não comprem, amanhã ou depois, aquilo já não é mais tão importante? Nossa, isso acontece muito. E acontece também quando vocês compram. Aquilo que era essencial, que vocês precisavam daquilo, eternamente, porque ia fazer muita diferença na vida de vocês, com 2 ou 3 dias, deixa de fazer diferença e fica esquecido num cantinho. tipo quando a gente é criança. Só pedindo Principalmente brinquedo. quando se é criança. Principalmente. Mas, ou seja, por isso é necessário a reflexão. Eu realmente preciso? Eu realmente vou usar? Por quanto tempo determinado produto vai fazer diferença para mim? É algo durável? Ou será que é algo frágil, que não vai durar muito tempo? Então, todas essas reflexões devem ser feitas antes de se comprar alguma coisa. Porque nós vivemos em um mundo extremamente consumista. E que quanto mais nós temos, melhor nós somos. E aí vocês entenderam o motivo das aspas? Porque as pessoas hoje julgam as outras pelo que elas têm, não por quem elas são. E é assim que eu vou terminar minha aula hoje, fazendo Isso dá uma vocês... raiva. Pois é. É igual a gente que fala, você sabe quem eu sou? Não tá de falar, você é um merda. Mas eu não falo. Ou seja, para mim não interessa quem você é. Né? Interessa as suas ações, a contribuição que você traz para a sociedade. Eu conheço muita gente que é assim, isso me dá muita raiva, muita. Sim, e eles ficam tipo, ai, você sabe quem eu sou? Não é você sabe quem eu sou, é você sabe o que eu tenho? Nossa, velho. Eu reflito muito antes de comprar as coisas, inclusive muito no recreio, quando era para comprar algum lanche. Talvez eu queria uma coxinha, mas eu tava com muita fome e eu sabia que uma coxinha não ia saciar minha fome, então eu pegava uma coisa maior, que talvez eu não quisesse na hora, porém eu não ficava com fome depois. Se dependesse de mim, eu levava feijoada pra escola. Ok. Meus amores, então é nessa reflexão que nós vamos terminar nossa aula de hoje. Nós vamos julgar o próximo pelo que ele tem ou por quem
ele realmente é. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchau. Bom final de semana. Bom final de semana.